Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado, eu e César Casolari. Boa noite, professor. Hoje é um número importante, né? Resenha número 30. Hoje é dia 8 de maio e já começamos hoje com uma notícia que normalmente a gente entrega no final, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde hoje, já temos a notícia da Selic, já que dúvida se caía a 50, se caía a 25, caiu então apenas 0,25, né, por cento. E seguimos então com uma taxa agora de 10,5 ao ano. Mas para a gente seguir aqui o protocolo, né? Vou começar pelos Estados Unidos, né? O que está acontecendo por lá, César? Vamos lá. A conta chegou, né, nos grandes bancos agora dos Estados Unidos. O JP Morgan e o Bank of America botaram ali no balanço que podem perder até 4,5 bilhões de dólares devido à inadimplência, né? O que está acontecendo? A taxa de juros está subindo muito nos Estados Unidos, subiu muito no passado, tem se mantido alta, e essas taxas de juros pressionam os créditos, pressionam os empréstimos, as renovações, e aí muita gente é pego de calça curta, né? Não se preparou aí para essa alta, ou não achou que ia durar tanto tempo, e entra ali na fila dos inadimplentes dos bancos. É só uma provisão, né? Igual todos os bancos costumam fazer, uma provisão de inadimplência, mas ela já veio bem alta, né? Por outro lado, nos Estados Unidos, saiu também a notícia essa semana do payroll, grande payroll. Foram 175 mil vagas ante o previsto de 240. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer muita coisa, a gente vai explicar agora. Estavam previstos serem abertos 240 mil, foram abertas bem menos vagas lá nos Estados Unidos. Isso significa que o mercado, né, de emprego pode estar menos pressionado do que se imaginava. Dentro daquele misto de notícias que vem dos Estados Unidos, né? Uma hora o PIB está abaixo, aí a inflação está muito alta. Isso também a gente comentou semana passada, né? Que não dá para falar ainda, mas é uma espécie de estagflação, né? Que quando o PIB não cresce, a inflação cresce bastante. Essa foi uma boa notícia até, né? Para quem espera que os juros baixem, é uma boa notícia. Mas ao mesmo tempo não é tão, ainda não é um movimento perene, né? Foi um pontual ali, vamos ver se continua nos próximos. E a gente teve também o PMI de serviços dos Estados Unidos, que ele veio um pouquinho abaixo também. Essa é uma boa notícia nesse sentido, né? Para a gente que está analisando aqui, que a gente quer que a taxa de juros dos Estados Unidos caia logo para melhorar aqui para a gente, para melhorar no futuro. Ele veio em terreno contracionista, né, de 49,9. O Fed também deu uma declaração essa semana dizendo que está preparado, e a gente não sabe o que isso significa, se é aumentar a taxa de juros, né, o que eles vão fazer, mas ele está preparado caso veja sinais de superaquecimento da economia americana. O primeiro trimestre americano foi marcado um pouco por isso, né, um leve aquecimento da economia, a taxa de inflação um pouco pressionada, o mercado de emprego também, mercado de crédito, tudo veio assim bem longe do que se era esperado, bem acima do que se era esperado. Mas vamos ver se agora em abril esses dados começam a embicar um pouquinho para baixo, se a inflação veio um pouco mais baixa, né? A gente já teve aí o payroll e o PMI já arrefecendo um pouquinho. Isso pode ser uma boa notícia para a gente no futuro, mas ainda assim estamos olhando para os Estados Unidos só com um corte de juros esse ano, talvez dois, se melhorar bem rápido essa situação por lá. Ou talvez nenhum, né? Ou talvez nenhum também. Ou só até subir, né? O Fed acabou de falar que pode subir caso veja sinais de superaquecimento. A expectativa já era cortes desde o começo do ano, né? Desde março, né? A gente já está agora com uma postergação muito grande e é muito importante que o Fed tenha esse controle, né? De que além de controlar a economia, ele também tem que controlar a inflação. Então ele tem que continuar. O ideal, né, seria que continuasse com a inflação caindo, né, que agora deu uma parada, mas que continuasse em ritmo de queda, e a economia não parar 100% ou retroagir. Então, mas é uma situação muito complexa, difícil de controlar, mas também acredito que estão fazendo um bom trabalho, pelo menos no entendimento ali, conseguindo transmitir qual que é a vontade ali do Fed de controlar, o que controlar, como controlar
E a simples mensagem de ter uma direção bem definida, ele já traz um pouco, pelo menos, de tranquilidade, né? Já evita aquele monte de turbulência de que vai cair, não vai, vai subir. Então, eles estão sendo bastante transparentes nisso e antecipando bastante os movimentos. Isso é bastante positivo. Com certeza. E lá na China, a gente também teve o PMI, né? PMI que começou a cair um pouquinho, mas ainda num ritmo bem tranquilo, bem dentro do esperado e ainda em campo expansionista, né? Isso, e esse é o PMI de serviços, né, que é importante para a economia local, principalmente, né? O PMI de serviços significa que o pessoal ali pode estar voltando a gastar ali. A gente tem falado disso, do problema da demanda chinesa, e a demanda interna estava um pouco prejudicada, o pessoal estava ali notificando muita deflação, né? E quando tem deflação no horizonte, as pessoas pensam, bom, se está tendo deflação, em breve esse preço dessa coisa aqui vai estar mais barato, vou segurar um pouquinho o meu consumo, porque daqui a pouco vai estar mais barato. Então isso é um problemaço para a economia, né? A gente cita bastante isso aqui, né? A deflação é até pior do que uma inflação moderada. Mas o PMI foi de 52,7 para 52,2 em abril, caiu, mas segue em terreno expansionista, o que é uma boa notícia para a China, é uma boa notícia para o resto do mundo também. Tem muitas empresas do mundo que prestam serviço na China e é importante que a China se recupere para o cenário global continuar num estado bom, né? Não seria interessante para o mundo hoje, na circunstância e contexto que a gente está, que a China desse uma recuada no PIB. Isso ia ser bem, não vou dizer catastrófico, mas seria bem ruim para a economia mundial. Para o Brasil seria péssimo também, porque é um grande parceiro comercial nosso. Então a China, apesar dos problemas que ela tem, vem apresentando só dado bom, eu acho. Nas últimas, pelo menos 3 semanas que eu me lembro aqui, foram só dados bons. Se é verdade, já são outros 500, né? Mas vamos acreditar que esses dados são reais e com certeza a China hoje ela já é a maior parceira do Brasil aqui, né? Ao lado dos Estados Unidos ali, que são muito representativos. Mas a China consome muita commodity aqui do Brasil e também exporta muito manufaturado, né? Então, para a gente é muito relevante que eles estejam bem das pernas, assim como os Estados Unidos. Qualquer impacto ali negativo para eles, com certeza vai respingar. Acho que mais do que respingar, né? Vai derramar aqui sobre nós. Vai contaminar toda a nossa economia. E falando em contaminar a economia, né? Nossos vizinhos, irmãos argentinos, não acaba essa novela das mudanças da lei ali que o Milei tem implementado ali. E acho que vai continuar passando assim até o final do mandato dele, né? Pois é, a lei de bases, né, que era foi batizada de lei ônibus lá atrás, depois virou uma lei van, depois caiu, ela voltou agora e foi rebatizada como lei de bases. Ela passou pela Câmara semana passada e passou para o Senado ontem. Já começaram as discussões lá no Senado sobre os artigos da lei, o que pode mudar, o que não pode, e o texto tem que ser aprovado ou não, com recortes ou não, com emendas ou não, etc. Mas tem um ponto importante que pode paralisar de novo a votação, que é alguns deputados da oposição notaram que o texto que saiu da Câmara e chegou no Senado está um pouco diferente, né? E isso realmente não pode acontecer. O governo alega que essas mudanças foram mudanças pontuais ali, de alguns erros que não foram observados na Câmara e que eles só consertaram para chegar no Senado, e que não tem nada ali estrutural, nenhuma mudança, né, que invalidasse a votação. De qualquer forma, os deputados estão pedindo a nulidade da lei para ela voltar para o começo. Aí, se passar essa nulidade, a lei volta lá para o começo, tem que ser apresentada de novo e tal, para seguir esse mesmo caminho. Tudo isso vem acontecendo no meio de pressão social muito grande, né? A Argentina estava com uma greve geral de 2 dias, muita gente na rua, muito sindicato protestando. Saíram 2 indicadores assim bem ruins para a Argentina agora, recentemente, que nos primeiros meses do ano mostram assim que a economia segue numa pequena recessão desde do quarto trimestre de 2023, né? Desde o Milei assumiu ali em dezembro, mas já vinha essa situação, que são os setores industriais e de construção. O setor da indústria está com uma queda de 6% na produção, e o setor de construção está com uma queda de 14%. Né? Essa recessão já vem lá do trimestre passado. Era um pouco esperado, né? Porque o Milei cortou muita coisa ali, muita coisa o governo participava, e com esses cortes, as pessoas, primeiro, a inflação muito alta, elas param de consumir, né? Você não consegue comprar mais apartamentos, você não consegue
mais comprar produtos e tal. A taxa de juros chegou a inacreditáveis quase 100%. Eles conseguiram baixar bastante, agora tá num nível bem abaixo, mas ainda muito alto, de 50%, né? Tá tendo, as últimas 3 semanas teve 3 cortes consecutivos de 10%. O Milei conseguiu ali um superávit primário, a inflação caiu de 200 e tanto por cento para, bom, bem menos, né? Assim, mas os mensais estão vindo bem abaixo, né? Começou com 25, agora está apenas 10. Ainda é uma taxa alta, ainda tem... E já foi tudo cortado, né? Esse que é o ponto. Está em 10% agora, mas já teve um grande corte, né? Já teve um arroxo grande ali em salários, em gasto do governo e tudo mais. A situação tende a se normalizar agora, vamos ver como que vai ser os próximos meses na Argentina. Essa decisão passando no Senado, né, se voltar, a gente sabe que é uma péssima situação, vai ter que começar de novo, mas se a lei de bases passar no Senado, já é um bom caminho ali para o Milei começar a tomar algumas medidas em conjunto com o Congresso, né? A gente salienta aqui que ele tem meio que governado no decreto, um decreto presidencial, né? Mas o Congresso ainda está muito dividido, ele tem pouco apoio puro no Congresso, né? Ele tem que negociar muita coisa para conseguir os votos. E é uma situação bem delicada da Argentina. Mesmo que tivesse passado a lei ônibus, ainda seria uma situação muito delicada, com consequências sociais gigantes e com uma parte grande da população que não votou no Milei protestando, fazendo greve, fazendo o que até onde a democracia permite. Com certeza. Aqui no Brasil também a gente está com algumas situações que está parecendo, acho que é problema de América Latina, né? Quando a gente vê assim, tem alguns dados muito bons, outros um pouco não, né, não tão bons, alguns até ruins, mas a gente, comecei já que falando hoje sobre a taxa de juros, né, que já era esperado ainda pelo menos mais um corte, né, que, como o próprio Copom ele tinha demonstrado na última comunicado que era para pelo menos mais uma queda de 0,50, mas a gente viu ali que a inflação ela já voltou a dar sinais, né, não que esteja problemática, mas voltou a dar sinais negativos, com leve alta. E acredito também que o problema dos Estados Unidos não reduzir ali a taxa de juros, isso acaba impactando para a gente também, porque ainda fica com um diferencial de juros bem robusto ainda, né? E isso acaba fazendo com que, se a gente começar a baixar, imagina se a gente cair a nossa taxa de juros para 5, por exemplo, deixar ali próximo da taxa dos Estados Unidos, o investidor estrangeiro acaba mandando dinheiro para lá. Então, quanto mais alto for a nossa taxa, mais a gente consegue atrair de investidores aqui para o Brasil. E é óbvio que quando a gente traz mais dinheiro aqui para o Brasil, mais entrada de dólares, isso faz também com que o câmbio ele volte a apreciar. Só que a gente, com esses diversos problemas que está passando ali, acaba piorando um pouco mais, né? O câmbio, inclusive, para a gente ele é um ponto que gera inflação também. Então, tem toda uma questão que não é tão simples, é um pouco complexa de conseguir metrificar e entender, mas foi decidido já aí uma queda de 0,25%, né? Essa questão do câmbio é tão complicada que tem muito economista que não sabe como é que funciona até hoje, né? Mas é um equilíbrio delicado ali que o Banco Central está buscando, né? A gente acabou de ver a decisão aqui um pouquinho antes de começar a live, e normalmente a gente começa às 6, né? E termina às 6h30. Não foi por causa do jogo que a gente atrasou, né? Teve outros compromissos aí, a gente avisou mais cedo que ia começar um pouco mais tarde. Mas a gente começou aqui já sabendo da taxa e já sabendo de como votaram, né, os diretores do Bacen. E tem uma questão ali que não é preocupante, mas é uma observação que o mercado com certeza vai fazer, que não foi uma decisão unânime, né, a redução em apenas 0,25. Tiveram 3 votos a favor de 0,50 e foram os 3 indicados do Lula para a nova diretoria, né? Um deles, inclusive, é o Galípolo, que é muito cotado para substituir o Roberto Campos ano que vem, né? No final desse ano acaba o mandato do Roberto Campos, e ele disse que é o grande indicado para ser o novo presidente, e ele votou por 0,50. A discussão é grande, né? O mercado já tinha, os grandes fundos, os participantes do mercado tinham aumentado muito a precificação em 0,25 e meio que abandonado 0,50 cara, assim, é muito dado que a gente tem que olhar, mas no geral inflação, emprego, situação do mundo, questão de produção de PIB, tudo isso influencia bastante na decisão do Banco Central.
eles decidiram cortar, né? Isso já é uma boa notícia para a gente quer que a taxa baixe, né? Para as coisas estimular a economia, para ficar mais, o crédito ficar mais barato, as pessoas conseguirem investir melhor. Mas não dá para a gente também ter uma taxa tão baixa, como o Vitor falou, e ela voltar a pressionar a inflação, né? E a gente tem uma questão fiscal no Brasil preocupante, apesar do último dado que saiu agora do setor público, a gente teve um superávit de 1,bi em março, no último mês do trimestre, mas o nosso déficit dos últimos 12 meses está em 250 bilhões, está em 250 bilhões negativo nos últimos 12 meses, a gente teve um superávit de 1,2, que é um risquinho no déficit. As previsões para o fim do ano do próprio governo eram de déficit zero, não deve ser, ele jogou a meta de déficit zero para o ano que vem, né, que era superávit de 0,5. Eu acho que isso influenciou mais na decisão do que dados de inflação, né, porque a inflação ela está comportada, né, ela está ali por volta de 3,7, não é a meta, mas está dentro do teto da meta. Parece que está bem tranquila, né? A gente teve outro dado importante para a inflação, que é o IGPDI, que ele meio que reflete depois no IPCA, ele compõe a base do IPCA, e o IGPDI ele subiu 0,72 em abril, agora, no último mês, após 3 meses de deflação. O IGPDI ele é o índice geral de preço, ele é um pouco diferente do IPCA, que é mais voltado para o consumidor. E a parte do IGP que mais subiu foram os preços ao produtor. Então, é uma cadeia, né? O produtor, se ele recebe uma inflação mais alta, ele vai ter que repassar, e isso pode chegar no IPCA, e o IPCA que é a base da nossa meta dos juros, né? Um pouquinho complicado, mas aos pouquinhos a gente vai explicando. Em breve, quem assistir todos os resenhas vai tá melhor que economista. Vai receber até certificado depois, no final do ano. Não. Então, depois o pessoal cobra, né? Mas é importante entender essa questão, porque a inflação, ela é um conceito amplo, né? Então tem que ver os índices. Cada índice, ele tem uma métrica diferente que vai capturar informações diferentes. Então esse IGP, ele é o César falou, índice geral de preço, ele está mais ligado ao atacado, mais ligado à produção. Enquanto que o IPCA, ele está mais ligado ao consumidor. Então isso é meio, parece óbvio, né? Mas às vezes as pessoas esquecem que pelo menos a maioria das pessoas devem repassar, a maioria das empresas deve repassar o preço ali. Então, alguns acabam absorvendo, mas acho que é bem pouco, né? Não vai fazer tanta representatividade. A maior parte é repassado e isso impacta no bolso do consumidor. E é interessante pensar que quando o produtor ele repassa essa inflação para o consumidor, incidem mais impostos, inclusive, né, nessa cadeia. Então, na verdade, se ele repassa 1, deve chegar a 1,2. Ele tem que subir um pouquinho mais ainda. Então, é bem importante e relevante a gente acompanhar a direção da inflação. E por isso que o Banco Central, ali, o Copom, está segurando um pouco mais esse aumento essa redução da queda dos juros, né? E para você ver como não é só índice de inflação, como isso faz diferença no fim das contas, o IGP ainda está negativo em 12 meses em 2,5. Ele está menos 2,5 nos últimos 12 meses. O IPCA está 3,7. Olha a diferença da inflação para o produtor, da inflação para o consumidor. Mas assim, aí o cara pensa, pô, mas se está negativo aqui, tinha que estar negativo aqui. Não, calma. O reflexo ele é defasado. Ele é defasado, né? Ele demora vários meses para atingir. E o IPCA já caiu bastante, né? Ele chegou a bater quase 10 e hoje ele está 3. Então esse reflexo também já veio, né? Então a gente tem que ir ponderando e olhando e tal. Dentro ali do IGP, o que mais subiu para o produtor foram as commodities, principalmente soja, café e minério, né? Que subiu bastante nesse último mês. A Vale acompanhou essa alta. E dentro do INCC, que é o índice da construção civil, olha, outro índice que fala de um setor bem específico, ele também subiu, né? Ele também vinha ali meio zeradinho e agora ele subiu bastante no mês. Eu acho que foi 0,78, se eu não me engano, foi uma alta bem expressiva também. E essa alta também chega no IPCA, porque as pessoas compram e vendem imóveis, compram imóveis novos e tal. Com certeza, é uma cadeia, né? Então é como você tem um aumento na commodity, que é a primeira etapa, até ir passando vai ter a empresa que vai preparar aquela commodity, depois vai para outra que vai transformar em matéria-prima, outro vai pegar, vai fazer a manufatura. Até isso chegar até o consumidor, ele tem um caminho muito amplo, né? Então isso
por isso que acaba demorando um pouco para surtir esse efeito, né? E quanto ao setor público, a questão das finanças, tem que lembrar que quando a gente fala de decisão de juros, a gente está falando de política monetária, está falando como que o Banco Central ali, o Ministério da Economia, eles trabalham em conjunto, né, em algumas decisões, junto com o Tesouro, enfim, tem várias entidades que fazem isso para poder controlar esse volume, a quantidade de dinheiro no mercado. Mas temos que lembrar também que não é só isso. Um fator muito relevante dentro desse controle do dinheiro ali é a própria política fiscal, que o governo ele tem se demonstrado como um gastão, né? Então, não adianta também um lado segurar e o outro lado expandir, né? Tem que ter uma política em conjunto ali e no caso com esses dados que o César trouxe aqui para a gente, demonstra que o governo não tem que somente que receber mais, tem que parar de gastar, senão também isso não vai acabar resolvendo o déficit zero nem ano que vem, nem nunca. Nem nunca. E o problema de não resolver o déficit, de ter déficit, é que você aumenta o volume da dívida em relação ao PIB. Né? A gente já tem um volume mais alto que a média dos emergentes no geral, e esse aumento foi muito substancial dos últimos 6, 7 anos para cá. A gente chegou a ficar a 60% do PIB, agora está mais de 80%, ou muito próximo de 80%, e a gente tem que começar a ter superávit para essa relação dívida-PIB começar a cair. Isso interfere muito em alguns dados internacionais, principalmente no grau de investimento, né? Que a gente perdeu lá atrás, a gente não recuperou até hoje, muito por conta da política fiscal que a gente tem aqui, de gastos, de aumento de gastos sempre acima da inflação. E aí, para correr atrás, tem que aumentar a arrecadação também, você acaba sufocando, né, a economia com muito imposto, com muita contribuição, Fala o nome de um imposto aí, todos subiram. Isso é verdade. E também não é só notícia sobre economia que a gente está acompanhando aqui no Brasil, obviamente vai refletir na economia, mas a gente está vendo ali um grande problema no Rio Grande do Sul, né? A questão das chuvas, que gerou um alagamento ali bem expressivo no estado inteiro ali do Rio Grande do Sul e, obviamente, é um estado muito importante para a economia brasileira, vai acabar alastrando também, eventualmente até comprometendo ali a questão da inflação por mais tempo. Então, talvez isso possa também ter algum efeito, né? Porque, além da questão da cadeia produtiva gaúcha, ainda tem a questão também de que o governo vai ter que fazer ajustes, vai ajudar, já está ajudando, mas isso também vai fazer com que o governo gaste mais ainda do que era previsto, né? Então, tudo isso impacta, né? Mas fala um pouquinho pra gente, César, o que aconteceu lá? Explica um pouco mais a situação gaúcha. Vamos lá, geralmente a gente gosta de terminar aqui a nossa resenha com uma curiosidade, com um fato histórico, com alguma coisa assim mais descontraída, mas hoje está difícil, né? Desde a semana passada, o Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia, né? Não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo lá. Em termos, vamos arriscar aqui, em termos meteorológicos, né? O que aconteceu foi que uma massa fria e úmida muito forte estava subindo da Argentina para vir para o Brasil, e normalmente essa massa subiria, chegaria aqui, diminuindo de força, chegaria no resto do Brasil um pouquinho mais fraca. As temperaturas em maio costumam ser menores que as do verão aqui no Brasil, justamente porque essas massas vêm da Argentina com mais frio. Mas como a gente tem fenômeno de El Niño, e muitas pessoas falam também de alterações climáticas no mundo, tudo isso contribui. Uma massa muito quente e seca desceu do noroeste do Brasil e ficou estacionada principalmente em cima de Mato Grosso, São Paulo, um pedaço do Paraná. Essa colisão das duas massas não permitiu que a massa fria pudesse subir para o Brasil, ela ficou parada ali, e o encontro das duas causou uma chuva muito forte, que veio muito acima da média que era esperado para o período, né? Em poucos dias choveu o que era esperado para vários meses no Rio Grande do Sul, e não tem como você parar a chuva, né? Não tem como parar a água, os rios... como é que fala? Deu enchente nos rios, né? Eles subiram vários metros, subiram tanto que a água começou a vazar por cima das barragens, né? Não é que as barragens simplesmente explodiram, a água começou a vazar por cima e que causou esse caos, essa tragédia horrível no Rio Grande do Sul. O estado vai ficar parado por muito tempo ainda, a gente acha que, né, vários dias, semanas, talvez meses. A recuperação bota anos aí, né, para recuperar tudo do jeito que estava, talvez nem se recupere, né? Já se fala muito de algumas cidades terem que ser realocadas de local, porque não tem como voltar ali. E a gente vai falar um pouquinho aqui, eu queria falar um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, só para a gente ter noção do Rio Grande do Sul e dos dados que a gente pegou no site da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, só para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago que foi feito lá no estado, né?
O Rio Grande do Sul tem uma população de 10 milhões de pessoas, é o 6º estado mais populoso do Brasil, com 5% da população brasileira. O IDH do Rio Grande do Sul é de 0,71, é o 5º maior do país, e esse IDH de 0,71 é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que leva em conta questões econômicas, sociais, educação, expectativa de vida e tudo mais. Esse IDH de 0,77, ele é muito parecido com o México, Irã e Bósnia, e é um pouquinho acima da média do país, que é de 0,76 ou 0,75, dependendo das leituras que a gente olha. Ele é o 5º maior PIB nacional, né? Ele é 6% do PIB nacional, então ele tem uma população de 5% do país, com um PIB de 6%. E o maior setor lá é o setor agro, principalmente milho e soja, então a gente já pode começar a imaginar como que estão lá as plantações, como que vai ser essa safra no Rio Grande do Sul. Deve ser terrível, né? Os dados da Defesa Civil que a gente puxou do site agora de tarde, lá consta que os municípios afetados foram 414, ou seja, mais de 80% dos municípios do estado estão afetados pelas enchentes. São 66 mil pessoas, mais ou menos, em abrigos, 159 mil desalojados, 1.450.000 pessoas afetadas de alguma forma pela enchente. E foram por volta de 100 mil casas destruídas, né? Então, é uma tragédia que pegou quase o estado inteiro, um estado grande, importante para o Brasil. Não que outros estados não sejam, né? Mas tem estado com muito menos pessoas, com áreas concentradas de população. O Rio Grande do Sul não é, né? A população é bem esparçada pelo estado, tem várias cidadezinhas pequenas que foram muito afetadas, tem cidades que estão até quase sem comunicação por conta de chuva, por conta de derramamento de lama, que a estrada desapareceu e tal. É uma situação bem caótica. Tanto o estado do Rio Grande do Sul quanto o governo federal vão ter que arranjar uma forma ali de ajudar o estado a se reconstruir, né? Primeiro tem que terminar a tragédia. Ela não terminou, ela ainda está acontecendo, né? As cidades ainda estão com água, a água ainda não baixou. Tem previsão de mais chuva para essa semana, então pode continuar por algum tempo ainda essa enchente, esses alagamentos. A população se mobilizou de uma forma inacreditável para ajudar quem estava ilhado, para ajudar quem está sem comida. O Brasil inteiro, né? A gente não pode ter um Pix aqui para isso, mas a gente pode indicar algumas pessoas que estão fazendo recolhimentos com seriedade, para levar principalmente água para a população, comida, para ajudar com cobertores, com tudo que né, colchão, uma pessoa que perdeu tudo. E o governo já está tratando de uma linha que vai ficar fora do cálculo do déficit ou superávit para ajudar. Então são mais gastos, né, no Brasil, completamente justificados, né, isso aí não tem nem o que falar, mas vão ser mais... a gente vai precisar de mais gastos, né? Não tem o que... Aumenta o problema. Aumenta o problema. Como a gente falou, o setor agro vai ser muito influenciado no Rio Grande do Sul. Soja, milho, gado. Tudo isso vai ter menos de uma hora para outra. Então, a tendência é o preço subir dessas coisas. Então, pode influenciar, sim. Um pedacinho do IPCA pode vir influenciado também por essa tragédia, por esses acontecimentos no Rio Grande do Sul. Com certeza. Então, fica aqui nossa sugestão também de que quem puder faça doações, né? O estado lá é bem catastrófico, a gente tem amigos, parentes que residem por lá e tá vendo ali só pela quantidade de mortos e desabrigados é uma coisa surreal e estão precisando de bastante ajuda. Então, quem quiser, comente com a gente também, que a gente indica ali pessoas e empresas e organizações que estão se mobilizando para poder ajudar, mas é importante que todos façam a sua parte, né? Só mais uma coisa, a gente quer mandar aqui nossos sentimentos, nossas condolências. É um desastre econômico péssimo, é um desastre material horrível. As pessoas perderam casa, perderam tudo, né? Eletrodoméstico, lembranças, livros, tudo. Mas também tem a questão humana, que as pessoas perderam parentes, né? Perderam amigos, perderam familiares. E essa aí não tem volta, não tem, infelizmente... Não tem reparação. Não tem reparação e é um sentimento de dor profunda que tem que se espalhar pelo Brasil, né? É uma hora de união do país, é todo mundo brasileiro, não importa de qual estado você venha, todo mundo é brasileiro e todo mundo tem que se ajudar nessas horas, porque a situação lá é péssima. Com certeza. E ficamos por aqui, então, com o nosso pensamento ali no território gaúcho, nas famílias gaúchas ali, que tudo possa correr bem e que esse momento passe logo. Então, quem estiver precisando de qualquer apoio ali para poder
entender como que todas essas informações impactam nos seus investimentos, nas suas finanças, fala aqui com a gente também possa te orientar como cuidar melhor do seu dinheiro. Ficamos por aqui mais uma vez. Obrigado, César. Grande abraço. E voltamos na semana que vem. Valeu!